Josué, capítulo 3, versículo 5. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Eu quero dar um incentivo, força, para que a gente possa perceber esse texto aqui, que é um texto fundamental na vida, foi na vida de Josué, foi na vida de Israel, na nação de Israel, né? Porque foi logo depois da morte de Moisés, e aí você vê um pedido de Deus para Josué: santificar, porque eu vou fazer maravilha no meio de vocês. Então, amantes, a importância é muito grande da santificação. Santificar, se separar para Deus, fazer as coisas que Deus agradar a Deus, né, amantes? Então, isso aqui, ele faz uma condição: santifique. Por quê? Porque eu vou fazer maravilha no meio de vocês. Então, isso é uma coisa que nós temos que fazer para que Deus faça maravilha no meio do povo, no meio da igreja. Nós temos que nos santificar. Coloque sua vida diante de Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos entrar na presença do Senhor, para que o Espírito Santo possa manifestar o poder dele na sua vida. Amém? Coloque sua vida diante de Deus. Você está diante de Deus, não está diante do pastor, não está diante do louvor, você está diante do Senhor. Coloque sua vida diante de Deus. Esse é o momento que você fala assim: Pai, estou na tua casa, vim te visitar, Senhor. Que o Senhor me visite também. Visite o meu espírito, minha alma. Estou na tua casa, eu quero receber de ti. Fala comigo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego a ti, Pai, este trabalho da manhã, porque não é meu, Pai, é do Senhor. Eu só quero ser usado por ti para falar da tua palavra. E que tudo que eu falar aqui seja diretamente do teu trono para eles, Pai. Para quando eles visitem a sua casa, seja como uma visita, Pai, que nós fazemos na casa de uma pessoa, né? E a pessoa sempre quer agradar a gente de alguma forma, para que nós saiamos satisfeitos. E o Senhor também quer que nós saiamos daqui satisfeitos, porque o Senhor tem muito para nos dar. Então, papai, prepara uma mesa na presença de cada um dos teus filhos, para que eles se alimentem da tua palavra, se alimentem do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vamos adorar ao Senhor. Te adoramos, Senhor.
Senhor,
somos fortalecidos, somos transformados, e nós queremos dar um coração puro, coração também bem aberto, em nome de Jesus. Estarmos na tua presença, nós vamos na tua casa, te louvando e bendizendo o teu santo nome, Senhor, porque não existe outro lugar melhor, Senhor. Quero habitar na sua casa sempre, em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus, amém? Efésios capítulo 4, versículo 25. Amém. Efésios capítulo 4, versículo 25. Amém? Todos acharam? Eu quero partilhar com vocês. Vocês não querem sentar aqui não, do ladinho de cá. Só para ficar aqui pertinho que eu me sinto tão bem vocês pertinho de mim aqui. Capítulo 4, versículo Efésios 4, 25. Que aí vocês participam também. Quem abriu, pode começar a ler, por favor? Capítulo 4, versículo 25. Se puder, Alexandre, para mim, pega o microfone, está ali, para a pessoa ler para mim. Capítulo 4, versículo, Efésios, capítulo 4, versículo 25. Isso. Se põe o sol sobre a vossa ira.
não deis lugar ao diabo. O que roubava, não roube mais, mas trabalhe fazendo com que as mãos, o que é bom, o que tenha, o que compartilhar com quem tem necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristecei o Espírito Santo de Deus, na qual estávamos selados para o dia da redenção. Aqui aí, vem aí atrás, agora aqui na frente o pessoal também participar. Peraí um minutinho. Vai. Que delícia. Hoje está a benção aqui. Tá bom. Fale, pode Pelo falar. contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Amém. Acabou. Amém, queridos. Senhor nosso Deus, pede alguém, Alexandre, ora para a gente. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela tua fidelidade que dura para sempre, Senhor. Espírito Santo de Deus, abençoe a nossa aula, Senhor. Que nós possamos, Senhor, guardar cada palavra em nosso coração. Meu Deus, abençoe o nosso líder, nosso pastor, meu Pai, que vai estar ministrando a palavra, Senhor, que vem do céu para nossas vidas, Senhor. Que não seja Ele ministrando, mas sinta o Espírito falando com a igreja, meu Pai. Abençoa a tua igreja, abençoe cada um que está aqui, Senhor. E aqueles que há de vir também, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Maria Helena, que bênção. Glória a Deus. Eu quero dizer que a classe está bonita e quero que continue assim, né? Aumentando cada vez mais, porque aqui nós estamos estudando. E semana que vem nós vamos ter um professor novo. Professor novo não, um professor que vai estar me substituindo, que eu vou estar... Pode sentar, Elisete. Elisete, pode sentar, minha irmã. Pode sentar, pode sentar. O Alexandre vai estar dando a aula de Efésios capítulo 5. Não precisa ser todo o capítulo 5, tá bom, Alexandre? Cadê ele? Semana que vem você vai dar aula aqui, tá? Eu vou estar fazendo uma cirurgia sábado. Sábado que vem eu estou submetido a uma cirurgia para retirar um cálculo do rim que está me prejudicando, está prejudicando o meu rim. E já era para ter feito até, mas tem que fazer, né? Eu vou fazer o quê, né? Tem que tirar o cálculo do rim. E por isso eu quero deixar já antecipado, né, que o Alexandre vai estar aqui para me substituir nesse período. Amém, queridos? Que vocês possam estar também colaborando, estando presentes, porque vamos estar estudando Efésios capítulo 5, que é muito importante. Como eu falei para vocês, a aula também é transmitida, tá? Por isso que eu peço para vocês falarem no microfone, para que vocês falando possam ouvir aqui. Como eu falei, amados, no princípio, eu li Josué capítulo 3, versículo 5. Quando eu li Josué capítulo 3, foi Deus que me deu essa madrugada para eu iniciar, através desse texto, a importância deste estudo. Nós estamos uma igreja em avivamento. Avivamento é tornar viva a obra de Deus. Mas para que se torne viva a obra de Deus, né? Tá tudo bem, Maria Helena? Estou vendo você piscar o olhinho assim. Maria Helena é a esposa do falecido, do nosso querido, né? Joaquim, faleceu semana passada, domingo passado. Ela esteve aqui na igreja e ela teve 62 anos de casado, até essa senhora aqui, o marido dela faleceu. Então eu peço muito carinho, amor, um abraço sempre aconchegante para essa senhora, que é uma mulher de Deus, né? Eu a batizei ela esse ano, morava em São Gonçalo, não sei como é que ela vai fazer agora, ela estava mora em São Gonçalo, eu não lembro do local bem, não sei, mas bem distante, né? E ela frequentava aqui, o marido dela frequentava aqui, tinha um Fiatzinho que fazia boas recordações, que o pessoal ajudava ele a atravessar a pista ali, né?
que os jovens abracem essa senhora, que é uma vovozinha nossa. E tem bastante dons, né? Eu fui na casa do filho dela e vi alguns quadros pintados por ela, pelo marido dela. Fiquei muito bacana. Então, é muito bom ter você, Maria Helena. É mais uma. E para não cortando já o assunto, ontem, né, eu estava falando aqui uma coisa que eu vou recordar. Eu sou meio cortador, assim, picotador. Vocês ligam uma coisa na outra. Ontem, foi a filha a Luciana aqui, mandou sábado para mim, sexta-feira, uma mensagem para mim com uma fotografia de uma senhora de 98 anos. E eu fiquei assim, não entendi. Depois ela botou: pastor, essa senhora aqui, por acaso, eu conheci a irmã dela, que esteve aqui vendo questão de óculos e tal. A minha mãe, né, que veio questão de óculos aqui, veio aqui. E ela disse que conhecia o pastor Luiz, que eu falei que é o pastor da minha filha. E ela falou: conheço sim o pastor Luiz. E por acaso, a coisa foi conversando, e ela falou: mas eu conheço, minha avó queria muito que ele fosse lá. É lá do Jardim Atlântico, nós tínhamos um trabalho lá, um ponto missionário lá. Eu trabalhei lá um bom tempo, muitos milagres aconteceram naquele lugar. Muitos milagres mesmo, lugares que tocou meu coração. E essa senhora de 98 anos, quando ela fez 90 anos, eu acompanhei ela, estive na casa dela, orando com ela, e sempre frequentava a casa dela. Uma senhora, né, negra, muito bacana, muito amorosa, e que eu me apaixonei por ela. Me apaixono pelos idosos. Nisso, ela lembrou que eu fosse lá. E eu fiquei sem jeito, né? Ontem eu fui lá. Meu Deus, como eu fui bem recebido. Fui bem recebido não só lá não, fui bem recebido numa casa do vizinho, na casa do outro. Foi uma coisa que eu fiquei praticamente lá a parte da manhã. E eu me senti muito agraciado. E hoje de manhã eu estou falando aqui, né, voltando agora aqui, quando você abre aquela porta ali, quem recebe vocês é Jesus. Vocês imaginam como Jesus receberiam vocês na casa dele? É assim que eles querem que vocês sejam agraciados, abençoados. Lá naquela casa eu recebi muito carinho, muito amor, coisas que marcam a minha vida. Imagina o que Jesus não faz com a sua vida. Ele quer que você seja um instrumento dele, que seja uma pessoa que faça o agrado do seu papai do céu, que soprou o espírito de vida sobre você. Então, quando você entra por aquela porta, você não está entrando na igreja, você está entrando na casa do Senhor. E você tem que fazer de tudo aqui para agradar a Deus, louvar, adorar, ouvir, participar com seus irmãos, mas sempre lembrando que Jesus é o Senhor desta casa. Amém? Isso me trouxe à memória, né? E agora, voltando para o estudo que eu falei de Josué capítulo 3, versículo 5, foi que Deus lembrou para mim que Josué estava passando um momento de luto, um momento de dificuldade, porque Moisés tinha falecido. E Deus chamou Josué para substituir Moisés. Imagina carregar, 3 milhões de pessoas, incluindo homens, mulheres e crianças. Era mais ou menos o contingente que Moisés tinha que levar para a terra prometida. E quando chegou ali, Deus falou assim: Moisés, daqui você não passa, você vai parar por aqui, quem vai entrar na terra prometida é Josué. Um contingente de muita gente, crianças. Imagina essa loucura, essa coisa de Deus. E Moisés trouxe até a porta ali do Jordão. E atravessa o Jordão e entra na terra prometida. Josué foi esse responsável. Mas isso, ele falou com Josué assim: ser forte e corajoso, não temas. Aonde colocar a planta dos seus pés, Josué, eu estarei com você. Então não temas. Sei que Moisés morreu, você tinha uma admiração por Moisés muito grande, Moisés era um líder, mas eu vou estar com você da mesma forma que estive com Moisés. Eu vou colocar vocês à frente. E nesse texto que nós lemos de capítulo 3, Deus dá um recado para Josué: santificai-vos, porque eu farei maravilha no meio de vocês.
Isso, amados, veio uma coisa na minha mente aqui, né? Quando a gente fala de demônios, demônios são o quê? Anjos. Amém? Então não tem dúvida? Demônios são anjos. Anjos decaídos. Esses anjos decaídos, pela uma figura muito, eu vou colocar aqui uma coisa bem assim, ilusória, bem fantasiosa talvez. Nós vemos que os anjos, quando são representados aí nas figuras, o que ele tem em cima da cabeça? Uma auréola, não é isso? Sabe para que serve isso? Para diferenciar. Porque os anjos que estão com essa auréola, que chama uma forma que eu não estou aqui pregando teologia e nem fundamentação teológica, nem bíblica, mas para representar o quê? Que não são demônios. Não estou dizendo que eles têm auréola. Estou dizendo que isso é uma criação, mas eu estou falando só para diferenciar. Porque os anjos do Senhor, eles são santos. Eles são anjos de Deus a serviço da igreja. Então eles não podem ter a figura de um demônio. Eles têm que ser separados. Agora eu quero falar de vocês, nós. O que Deus pede para nós é que nós sejamos separados deste mundo tenebroso. Para Deus agir através dos anjos, Ele não age através dos demônios. Quem faz os demônios agir é Satanás, é o diabo. Quem manifesta, quem destrói, quem vem matar, roubar e destruir é o diabo. E usa os demônios decaídos, aqueles que foram lá em em Apocalipse capítulo 12, fala que eles caíram. Foram decaídos, vieram aqui para destruir, para matar Jesus. Até fala que ele perseguiu a Maria, que matou aquelas crianças todas na época de Herodes. Então isso aí foi tudo que veio para matar, roubar e destruir, vem para dar ideia aos governadores deste mundo tenebroso, né? Como diz Efésios capítulo 6, neste mundo tenebroso, os governadores deste mundo tenebroso, ele atua nessas pessoas para poder oprimir o povo. Mas você e eu somos guardados pelo Senhor. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. O Onipotente é o nosso Senhor. Então nós estamos debaixo da sombra de Deus. Sombra de Deus não deixa que o diabo venha a atuar na sua vida. Está entendendo, amados? Não sei se tiver qualquer coisa, pode perguntar. Você está numa escola dominical. Então, o que eu trago para a memória de vocês, lembro sempre daquela música, quero trazer a memória. O que eu trago à memória para vocês justamente é isso, é que nós temos que nos santificar. A primeira coisa que Deus falou para Josué, santificai-vos. Por quê? Porque eu vou fazer maravilha na vida de vocês. Então existe o quê? Repete comigo, condição. Tudo na nossa vida tem uma condição, mas se você vai ganhar isso, se você vai passar no vestibular, se estudar. Não é se eu for servo de Deus? Não, se você estudar. Você vai ser um engenheiro se você estudar. Não é seu servo. Não, você tem que estudar, você tem que fazer a sua parte, você tem que tirar a pedra. Aquela pedra que Jesus falou quando ressuscitou Lázaro, quem faz o milagre é Jesus. Mas nós temos que tirar a pedra. Nós temos que abrir nossa mente, nós temos que trabalhar, nós temos que fazer a nossa parte. Existe um processo. Cada um aqui tem uma formação, tem um estudo, tem uma caminhada. E quanto mais você buscar, fizer a sua parte, Deus vai fazer a parte dele. Fica mais fácil para Deus. Deus não é ilegal, Deus é legalista. Se uma pessoa, mesmo sendo cristão, estudou e passar, Deus vai deixar passar. Josué tinha que fazer a parte dele. Então, Josué, ser forte e corajoso. Onde colocar a planta dos seus pés, eu estarei com você. Mas você vai fazer a sua parte. E ele com Moisés, ele obedeceu a Moisés à risca, em todos os passos que Moisés dava. Moisés subiu um monte, ele falou, Josué, você vai ficar aqui. Ele ficava lá embaixo, esperando Moisés receber os 10 mandamentos lá em cima, ele ficava lá embaixo. Se fosse outro, falou assim, eu vou lá ver, tá vendo como é que é isso? Se fosse outro, não obedecia a Moisés, mas não, ele ficava lá embaixo esperando. Eu não sei quanto tempo foi, mas ele ficou lá embaixo esperando Moisés falar. Ele via os raios cair assim, Deus falando, ouvia coisas, mas ele não podia. Ele falou, imagina a curiosidade de Josué. Mas ele obedeceu. E quando ele obedeceu, quando voltou, tinha alarido, tinha festa no arraial dos israelitas. Quando foi ver,
Arão, que era o irmão de Moisés, derreteu lá todas as peças de ouro pedido lá pelos rebeldes e fez um bezerro de ouro e disse: agora nosso Deus não é mais o Deus de Moisés, é um bezerro de ouro. E aí Josué olhou: o que é aquilo? É festa? O que estão comemorando? Não. Aí Moisés falou: não, eles estão desobedecendo, eles estão fazendo. Deus mandou eu ir lá e separar quem é certo e quem é errado, quem é santo e quem não é santo. E muitos morreram naquele dia, porque o próprio Moisés derramou tudo que ele recebeu, jogou aquelas tábuas de pedra em cima dele, explodiu, aconteceu mortes, porque Deus mandou. Agora, o que Deus chama Moisés? Josué, santificai-vos, porque eu vou fazer maravilha no meio de vocês. Isso não é só na época de Josué. Teologicamente a pessoa diz que ser santo é você aceitar Jesus e receber o Espírito Santo. Não, existe uma forma de se santificar, de se separar para Deus, que é um esforço próprio nosso. Não estou dizendo que você vai à salvação, não, mas Deus quer fazer maravilhas através de você. Você vive numa geração, nós estamos numa geração onde nós vemos tanta atrocidade. O pecado está sendo legalizado, e tudo isso que está acontecendo, Deus quer a igreja operante. Repete comigo: igreja operante. Amados, eu liguei para um pastor amigo meu, que ele está aqui em Itaipuaçu hoje. Ele está fazendo, sabe o quê? Um retiro com crianças. Para crianças, desde pequeno, serem batizadas no Espírito Santo. Ensinando a criança no caminho que deva andar. Orando com elas e ensinando as crianças a orar, desde pequeno. Eu fiquei com água na boca. Eu quero fazer isso aqui também. Deus quer fazer, mais do que eu, Deus quer fazer. E uma coisa tremenda, amados. Ele está até aqui. Gerações, não sei quem conhece, Gerações é um lugar de festa, não sei se é de festa ou de um sítio, não sei como é que é. Eu só sei que eles estão aqui. Eu quero Deus quer que o povo se separe para Deus, se santifique, porque Deus quer fazer maravilha no meio do seu povo. Eu digo, Deus já fez muitas maravilhas na minha vida. Uma delas foi ontem, quando eu encontrei a nossa irmã Ieda, né, de 98 anos. Me alegrou muito o coração de ela desejar falar comigo. Orei com ela. Aí mandei logo a foto até para a Luciana. Falei: Luciana, aquilo que você me pediu está aqui, ó. Foi um prazer, eu agradeço a Deus por ter acontecido isso, porque eu não lembrava mais. São tantas pessoas que passam pela gente. E Deus quer fazer milagres na sua vida. Mas para isso, amado, nós temos que nos separar. Eu estou falando tudo isso porque nós estamos estudando o livro de Efésios, a carta de Efésios. Vocês leram aí, né, a carta de Efésios. Que diz o quê? Perdoe, amados. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade ao seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Então, ele classificou os pecados para que a gente não cometa pecado, para que a gente possa começar um processo de santificação, um processo de não fazer as coisas que não agradam a Deus. Primeira coisa que ele fala é deixar a mentira e cada um fale a verdade. Vamos lá. Quem é o pai da mentira? Que diz a Bíblia, é o diabo. A mentira, amados, ela tem perna curta, como diz o mundo. A verdade te pega na esquina. Você mente aqui, a verdade te pega ali na esquina. Então nós devemos falar a verdade, não a mentira. Agora, essa mentira, amados, ela causa outros problemas muito maiores. A mentira, ela traz consigo uma gama de diferenças, de dificuldades, de problemas para a vida da quem mente. Primeira coisa que traz é desconfiança. Uma pessoa que mente para você, dificilmente você vai confiar nessa pessoa.
Só mentiu a primeira vez, você sabe que pode mentir a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Então você... Como que um relacionamento? Deus é aquele que fala que nós somos um corpo. Se somos um corpo, amados, o corpo, este braço obedece a esse braço e esse braço obedece a esse braço, ou seja, porque os dois andam juntos, amém? Se andam juntos, amados, tem que andar em conformidade, em obediência um com o outro. A cabeça que Deus fez, como se Cristo é a cabeça da igreja, o corpo, tem que obedecer a cabeça. Mas não só a cabeça, esse braço ajuda esse braço, porque quando eu quero segurar uma coisa pesada, eu vou segurar as duas mãos. Como que pode a igreja, um irmão se degladiar contra o irmão, um irmão falar mal de outro irmão? Isso não pode acontecer. Isso vai gerar desconfiança, vai entrar a mentira, vai ter o seu efeito principal, que é o quê? Separação. A maior parte das separações de casamento é por causa da mentira. Isso aconteceu desde o passado, Maria Helena. Porque quando um homem saía de casa para trabalhar e a mulher ficava dentro de casa, o homem começou a sair e fazer coisas além do trabalho. Começou a ter mulheres na rua, começou a beber, começou a fazer outras coisas que não era favorecido para dentro do relacionamento. E quando chegava em casa, mentia. E a mulher começou a se enjoar, se fadigar disso. Aí entra um movimento feminista, porque em retrocesso, em repudia a essa atuação do homem. Não estou dizendo que a mulher está errada, não, meu. A mulher reagiu de uma forma. Lógico que tem que ocorrer o que está na Bíblia ainda. A obediência e a mentira não pode influenciar um relacionamento dentro de casa. Tem que haver obediência, sim. Mas tem que haver obediência dos dois lados. De um braço e de outro braço. De uma perna e de outra perna. Senão você vai ficar calejado, vai ficar aleijado. E isso não vão andar dois juntos, não pode andar se não tiver no mesmo propósito. Amém, queridos? Parece simples, amados. Mas não, quando você sai, você vai a um determinado lugar e fala, mas se eu falar isso para minha mulher, se eu falar isso para o meu marido, se eu falar isso para o meu irmão, se eu falar isso para o professor. Eu lembro que eu tinha um professor na faculdade, que ele deu a primeira prova, né? Todo mundo reclamou, a prova dele foi um arraso. Todo mundo queria tirar o professor, brigar com o professor, e quiseram fazer rebeldia para tirar o professor. Não, nós tínhamos um grupo que estudava e que sabia, se ele está ali, foi que alguém colocou ele ali, e nós vamos estudar para passar. Fomos chegar a aluna, poxa, a aula que o senhor deu, a matéria, o senhor deu uma prova de 4 questões que, misericórdia, ninguém conseguia responder em 25 minutos, mesmo com consulta. Estava difícil, começamos a conversar com ele, falou assim, ó, as minhas aulas são fundamentais. Eu não quero só que você chegue em casa no dia antes da prova e fique estudando. Eu quero que você preste atenção nas aulas. Porque nas aulas vocês vão ter a resposta de muitas perguntas que estão na prova. Pronto. Nossa turma, que a gente tinha até um laboratório dentro da casa de um irmão lá, que a gente gostava de fazer detergente, a gente queria ser cientista. Aí a gente ficava lá estudando, mas também tudo que o professor falava na aula. Não podia gravar, a gente tinha que ficar gravando na mente e passando informação um para o outro. Na outra prova, aqueles que queriam tirar o professor, ficaram com as notas lá embaixo ainda. E nós ficamos com 10, 9, 8, as melhores notas, e ainda ganhamos premiação do professor, porque nós entendemos o que ele queria. O que ele queria era o melhor da gente. O que Deus quer, amados, não é que você venha só à igreja, e só na igreja você assimile as coisas de Deus. Deus quer impregnar você com a palavra dele. Sabe para quê, amados? Quando você tiver numa dificuldade lá na rua, você não vai ter igreja. Quando você tiver numa dificuldade, você não vai estar com a Bíblia na mão. Mas isso vai estar impregnado dentro de você, para você ter uma saída em toda e qualquer situação difícil da sua vida. Você vai saber amar aquele até que te persegue. Se a pessoa te persegue,
Você não precisa saber por que está perseguindo. Eu vou querer saber o seguinte, eu vou querer fazer a minha parte, porque Deus vai fazer a parte dele. Eu não preciso mentir. Mesmo se a pessoa não gostar da minha resposta, eu vou procurar fazer com que eu seja sincero com a pessoa, com o pastor, com quem quiser. Se eu não gosto de alguma coisa, eu vou até a pessoa e falo, eu não gostei disso, não me senti bem com isso. E vamos nos relacionar assim, mas temos que ser sinceros um com o outro. Eu já contei um testemunho aqui, que eu vi na televisão, de um casal que era casado há 60 anos. E ficaram, puxa, como vocês conseguiram, não sei o quê, parecia uma coisa exorbitante. Aqui nós temos uma que 62 anos casou. 60 anos casado, eu fui entrevistar. Aí perguntaram para ele, você era caminhoneiro? Eu falei, sou, era caminhoneiro. Poxa, mas caminhoneiro sempre pula cerca. Ah, isso é uma coisa normal. Ele falou assim na frente, nas câmeras, do lado da mulher. A mulher olhou para ele. Você pulava cerca? Não sabia disso não. Começou a ter um bate-boca na Olivo. Cortaram na televisão. Corta, acaba, fecha. Tiraram as câmeras, acabou a entrevista, acabou tudo. O que a mentira não faz, amados? Ela tem perna curta mesmo. Pode ter 60 anos, mas tem perna curta. A pessoa tem que ser sincera. Se eu fiz uma coisa errada, eu tenho que falar. Se eu fiz uma coisa que não agradou a você, eu vou até você, porque tem que haver perdão, tem que haver amor, tem que haver correção. Pedro, quando mentiu para Jesus e falou lá, não conheço Jesus, lembra disso? O que aconteceu com o galinho lá? Cantou três vezes. Foi aviso de quem? Por isso que quando nós estávamos pregando lá o boi apareceu lá na janela. Todo ser que louva o Senhor, até o galo estava louvando o Senhor. O galo estava louvando o Senhor, avisando a Pedro que ele estava mentindo. Se o galo não cantar 3 vezes, você vai me negar. E negou 3 vezes. Pedro saiu dali desesperado. Saiu dali revoltado, chateado. Meu Deus, o que eu fiz? Eu menti. Aí que você vai ler o Evangelho de Pedro, que não é de Pedro, é de Marcos, mas foi quem editou, foi Pedro. Você vai ver lá. O único Evangelho que tem, o de Marcos, está escrito assim. Quando Jesus ressuscitou, falou com a Maria Madalena, ó, avise aos discípulos que eu ressuscitei e a Pedro. Só está escrito no Evangelho de Marcos. E a Pedro. Por quê? Porque quem escreveu aquele Evangelho foi Pedro. Foi Pedro que ditou, porque ele não esqueceu disso. Ele lembrou disso. E avisou a Pedro. E quando ele soube, ele ficou feliz. Mas ele precisava ter um encontro com Jesus. Para quê? Para jogar mentira fora. Aí Jesus apareceu na praia, Pedro estava pescando. Jesus vai lá. Vem cá, vocês têm um peixe aí? Quando Pedro olhou, falou, é o Senhor. Pedro foi, tirou a roupa, botou a roupa, sei lá, entrou para dentro do mar, foi lá falar com Jesus. Quando Jesus chegou, falou assim, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, você sabe que eu te amo? Então apacenta minhas ovelhas. Segunda vez, Pedro, tu me amas mesmo? Tu sabe que eu te amo, então apacenta meus cordeiros. Pedro, tu me ama mesmo? Aí Pedro ficou triste. Porque lembrou do galo que cantou 3 vezes e que ele negou. Ele chorou. Ali foi a conversão. Eu não posso mais mentir. A mentira tem perna curta. A mentira faz com que você entre no caminho de quem? Do pai da mentira. Ele criou a mentira justamente lá no paraíso para que todos pudessem mentir, para que possa haver separação de uma pessoa, para que não haja um relacionamento sadio dentro da casa. É uma destruição, às vezes pensa que um pecado maior parece ser o adultério, ser isso, mas o adultério vem da mentira. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? E a gente leva a mão a qualquer coisinha, uma mentirinha boba, pastor. Não. A mentira intervém no relacionamento, separa pessoas. Tem que se contar a verdade. Eu não estou falando assim, eu sou verdadeiro, pastor. Qualquer comigo, eu conto a verdade. Aí destrói a pessoa. A pessoa está morrendo, ó, morreu, hein? Acabou. A pessoa lá que ela morreu. A pessoa vai morrer junto lá porque
Misericórdia. Entendeu? Não pode ser assim. Tem que ser de uma forma, de acordo com o que Deus fala na palavra dele. Amém? Segundo ponto aqui, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um do outro, né? Somos membros do corpo. Fiquem irados e não pequem. Numa outra versão está assim: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Tem alguém com essa versão ou não? Tem, né? Não deixe o sol se pôr. Ah, o Alexandre está ali. Não peque, não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Aqui já boto nessa versão, está dizendo que fiquem irados e não pequem, né? Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. O que é? Ficar um dia irado. Amados, irado até Jesus ficou. Sabia que Jesus ficou irado? Quando que Jesus ficou? E agora eu vou pegar vocês. Quem está falando? É isso mesmo, quem está falando? Não, é que tem o sol está atrás de você, assim não dá para identificar. Fez um azorrague de corda e jogou tudo para fora, isso aí. Que ele ficou irado porque, você sabe por quê? Salmo 69, versículo 9 diz o seguinte: o zelo da minha casa me consumiu. Casa. A gente pensa que aquela casa é outra. Nossa casa aqui, o zelo da casa dele. A casa dele tem que ser respeitada. Se nós abrimos aqui para louvar e adorar a Deus, a gente não pode fazer daqui, da casa do Senhor, de comércio, como muitos pensam em fazer, comércio, dinheiro. E ele ficou revoltado, irado, que estavam vendendo pombas, estavam vendendo coisas para fazer sacrifício ao Senhor. Levantou, foi você que levantou, Rita, levantou a mão? O sol, o que tem? Ah, tá. O sol se pôr sobre a vossa ira é passar o dia irado. Ih, rapaz, é a pior coisa que tem. Aí se passa, nesse período que você está irado, chega uma pessoa perto de você, não aguento mais. O cara tá aqui tal, nervoso. O cara me deu uma fechada ali, bati com o carro, saiu correndo. Ai, meu Deus, eu quero acabar com isso. Acontece isso. Me lembro a última vez que eu estava parado no trânsito, tranquilão, com a minha esposa do lado, de repente, pum, bateram na traseira do meu carro. Uma senhora com uma criança. Ai, meu senhor, desculpa, amassou. Ai, amassou, mas não é nada não, né? Eu disse, Jesus, o que eu falo? Vamos conversar ali no posto, e paramos no posto. Então, minha criança, ela me distraiu. Eu falei assim, distraiu, o que eu vou falar nessa hora? Ela bateu, ela está chateada, eu tenho que saber o que ela está passando. Mas eu vou pagar, mas é difícil. A gente fica, poxa, interrompeu, eu estava com um caminho, eu estava com uma coisa para fazer, mudou toda a programação, ainda vou ter que ver a oficina, vou ter que ver isso, ter que ver aquilo. A gente se ira. Mas eu não posso deixar o sol sobre vocês. Sabe o que eu faço? Até hoje, eu oro por ela. Estou orando por ela, está aqui na minha agenda aqui, orar pelo nome dela, não lembro, toda quarta-feira eu oro por ela. E na Liga, manda às vezes oração pelo Deus, ela não é cristã, para que a ira nunca venha se pôr sobre a minha vida. E ela chegou e falou assim, muito obrigado, senhor. Sabe o que ela fez? Pagou todo o conserto, sem eu praticamente fazer força nenhuma. Pagou o conserto e ela falou, não, eu vou pagar a pessoa que faz com o conserto. Eu falei, fiquei assim, sabe? Quer dizer, mesmo que ela não pagasse, mas eu não posso deixar o sol se pôr sobre a ira. Eu não posso ficar magoado com ninguém. Se alguém está magoado comigo, vem falar com o pastor, eu vou te receber com todo o carinho, que eu vou ser um benefício para você. Posso não concordar com você, mas não quero que você, irado comigo, fique, nem irado com ninguém, nem com sua mãe, nem com seu pai. Teve uma pessoa que chegou e falou, pastor, eu
Meu pai faleceu e agora eu tenho umas coisas para falar com ele, estou irado com ele, o que eu faço? Ué, fala com Deus. Deus está acima do teu pai, foi ele que soprou o espírito dele, conhece todas as coisas. Se ele não está aqui, você fala com seu pai, mas você tem que se arrepender. Vai falar com Deus, que eu tenho certeza que Deus vai te acolher, vai te abraçar como seu pai. Mas não é seu pai que vai te abraçar, que nem eu conheço pessoas que ficam lá no Chico Xavier, já acabou, Chico Xavier já morreu já, né, muito tempo. Ou outro aí, esses caras que fazem ligações aí com essas pessoas, e vai lá, chama o, ai meu Deus, eu escutei a voz dele. A voz dele você não vai escutar nunca mais. É o diabo que escutava a voz dele quando ele estava aqui, e imita direitinho, e você fica, ai meu Deus, que coisa maravilhosa. É mentira do diabo. Amém ou não amém? Sim ou não? Fala, Dani. É isso que acontece. Tinha uma pessoa que eu conheci já que não queria repreender. Falou, não, você não vou repreender não, porque é tão bom dormir com minha mãe todo dia. Aí ficava dormindo com um demônio. Aí dava tudo errado na vida dela, não sabia por quê. Por que dava tudo errado? Porque ela estava ali do lado de um demônio, dormindo no que ela não, mas era minha mãe, pessoal. Eu tinha certeza que era minha mãe, que eu evocava, minha mãe vinha ali, estava ali, Lili nada. Era demônio. Se você tem o Espírito de Deus, ele não te confunde e nem prega mentira, porque a Bíblia está dizendo isso. Deuteronômio capítulo 9, não, Deuteronômio 18, versículo 9. Vou pedir lá o biblista lá para botar para a gente. Deuteronômio 18, 9. Não se confunda com isso. Quer ver? Já achou? Já está ali, rapidamente. Quando vocês entrarem no templo do Senhor, seu Deus, diz, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos, que não existe entre vocês ninguém que queime o seu filho ou sua filha em sacrifício, nem que haja adivinho, prognosticador, agoreiro e feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia, ou alguém, o quê? Repete. Amém, queridos? Morreu, acabou. Não tem mais ligação. Ah, pastor, eu vejo na televisão, é tão emocionante quando as pessoas chegam lá. Eu fiz um gol com meu pai. Os 3 gols que eu fiz hoje é para o meu pai. Meu pai está vendo lá de cima, está vibrando lá. Eu estou vendo ele. Está amarrado em nome de Jesus. Sai, diabo. Alguém não pensa ao contrário, não, né? Misericórdia, né? Se pensar, a gente conversa ali na esquina depois, a gente vai orar. Deus quer fazer com que esse povo que é ignorante, a gente possa fazer maravilhas no meio, se santificando. A gente não se separando para Deus e tendo certeza que a palavra de Deus está impregnada em você, para que você não venha a ter dúvidas quando encontrar com pessoas assim. Você não vai discutir com a pessoa. Teve uma pessoa que chegou para mim, que hoje é pastor, ele era mestre de Seixonoê. Ai, pastor, Seixonoê tem tantas palavras bonitas, eu leio aquilo todinho lá, é bonitinho, tão bonitinho. Seixonoê, tem aquele outro, como é que é, não sei o quê. Um monte dessas teorias aí, essas filosofias aí orientais, essas coisas todas. Reiki tem os pontos nevrálgicos, os pontos de eletricidade que faz, não sei o que acontece. Eu não discuto não discuto, né? Mas as pessoas têm essa mania. Ah, pastor, misericórdia, pastor, não sei o que, papá. Daqui a pouco eu até esqueci o que eu ia falar. Em nome de Jesus, está repreendido. Mas a pessoa não pode se envolver com essas coisas, né? Não pode se deixar levar por essas coisas, porque isso é demoníaco, é coisa do diabo que faz para enganar as pessoas, né? A pessoa tenta ali, isso é mentira do diabo. Amém, querido? Vou dar continuidade. Mas a santificação faz com que você tenha certeza, separado para Deus você é, e você não vai se misturar com as coisas do diabo, né?
Eu falei aqui também da mulher adivinhadora, que Paulo ficava perseguindo. Paulo dizia que Paulo era o caminho da salvação. Mentira dela para tentar levar pessoas para se confundir. Você não pode ser confundido, a palavra de Deus é a verdade. Ai, fiquei chateado que eu esqueci. Deus, me misericórdia de mim. Continuando aqui, amados. Nem deem lugar ao diabo. Ou seja, quando o sol se põe sobre a vossa ira de vocês, ele bota, não deem lugar ao diabo. Quando ele fala não dê lugar ao diabo, é justamente isso. Quando você deixa a sua ira ficar na sua mente, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Nem deis lugar ao diabo. Hebreus 12, 14. Olha o que diz ali, está ali, ó. Procurem viver em paz. Com todos. Repete comigo, com todos. Eu não gosto de falar nomes aqui, porque está gravando, mas com todos. Até com seus inimigos, né? Com todos. E busquem o quê? Santificação. O que é santificação? Separa. Ação de santificar-se. Se separar para Deus. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Outro versículo. Cuidem para que ninguém fique afastado. Lê para mim. E que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Continua aí, só vou falar uma coisa. O que é uma raiz de amargura? Você se irou com uma pessoa, ficou chateado com essa pessoa e isso fica dentro de você. Ah, não perdoa ela não, pastor. Fiz coisa errada, meu Deus do céu, não tem como. Como é que eu perdoo uma pessoa dessa? Ah, não, vou perdoar, vou continuar. E a pessoa vai ficando amargurada. Aí sabe como é que essa pessoa se torna? Amarga. O que é uma pessoa amarga? Você fala com a pessoa assim, oi, tudo bem? Não sei, está tudo bem, nada. Está tudo bem. Está chovendo, todo dia está chovendo, chovendo. Não gosta de chuva, não gosta de sol, não gosta de nada. Fica uma vida totalmente amargurada. Porque tem mágoa dentro de si. Tem alguma coisa amarga dentro de você que aí não há nem chupando doce, nem mascando chiclete vai resolver. Que o amargo está dentro da pessoa. A pessoa tem que jogar isso para fora. Tem que jogar para fora, tem que pedir perdão a Deus. E não pode guardar, nem se irar com uma pessoa, porque você dá lugar a quem? Ao diabo. Quando ele fala não dê lugar ao diabo, é justamente por causa disso. Continue aí no Hebreus. E cuide para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu ao seu direito de primogenitura. Esaú foi irmão de Jacó. Como que ele vendeu? Ele não deu valor àquilo que mais precioso tem dentro dele. Nós vamos entrar aqui no texto que está escrito uma coisa importante, né? Não entristeceis o Espírito de Deus. Amados, Esaú, ele tinha o direito de primogenitura, ou seja, a herança de Deus era Abraão, Isaque e Esaú. Ele era o descendente dele, ele é o que nasceu primeiro. Mas parece uma coisa, né, que Jacó nasceu segurando no pé dele, sabendo assim, não é você não, sou eu que vou nascer primeiro, querendo pular à frente dele. Porque Esaú parecia que não dava importância àquilo que Deus deu de mais precioso para ele, que era a primogenitura, que era o Espírito Santo. Hoje, o direito de primogenitura é aquilo que você, quando levantou a mão para Jesus, aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Aquilo é fundamental, amados. É fundamental porque o maior é o que está em você do que tudo que está no mundo. O maior é o que está dentro de você. E nós temos que saber usar isso. Quando eu falei, quando você entra na casa de Deus, saiba que você tem o Espírito de Deus. Você foi selado pelo Espírito de Deus. E isso, amados, você não pode perder nunca e nem vender. Como que se vende? Por exemplo, dizem que o Apocalipse diz que vai vir aí a besta e vai marcar todo mundo com 666. Ou vão fazer você, se você não quiser receber a marca, você não vai comprar, não vai ter médico, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Aí a pessoa pode marcar aqui que eu quero viver.
Outros vão chegar e falar assim, não, eu prefiro morrer do que ter a marca da besta. Eu quero preservar o meu direito de primogenitura, de ser um com Deus, de nascer de novo do Espírito, da água e do Espírito. Está dando para entender, amados? Então, amados, é fundamental isso. Deixa eu abrir um negócio aqui. E depois ele diz, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com que as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Aqui já é uma coisa que a conversão vai fazer isso. Uma pessoa que antes roubava, aceitou a Jesus Cristo, não vai roubar mais. Só que tem uma coisa, amados. Quando eu fui buscar batismo com o Espírito Santo, para fazer, o que eu queria fazer milagres. Eu falei, Deus, eu quero ser usado para fazer milagres, para curar os enfermos. Eu preguei isso na quinta-feira, falando, se você foi provado na área da doença, você vai ser usado na área da cura. Você vai ser um homem que vai receber o dom da cura, ou uma mulher que vai receber o dom da cura. O que acontece aqui? Quando aquele que furtava não furte mais. Eu, por exemplo, eu trabalhei muito tempo numa empresa, 15 anos numa empresa. Então eu era chefe também do almoxarifado de um grande setor. Tinha máquina de escrever, tinha grampeador, tinha tudo de escritório. E eu pedia, fazia as compras e botava lá. Aí o que acontecia? Poxa, peguei aqui, tem 10 grampeadores, eu levava um para casa para usar em casa. Pegava até máquina de somar eu tinha em casa. Fiz o escritório dentro de casa. Peguei tudo para mim lá, assim, ninguém percebia nada. Estou roubando, ninguém dá falta não. Alguém pedia para mim lá, eu até dava para alguém lá, que é um amigo meu, eu dava para a pessoa. Estava errado. Estava totalmente errado. Mas isso não só eu que fazia. Era todo mundo que era chefe lá, como a gente comentava na hora do almoço, sabia fazer isso. Era uma coisa normal. Quem estava no mundo era normal. Eu falei até do pecado. O pecado é uma coisa que entra, se você deixar, ele faz ninho. E vai fazendo cada vez mais, e você cada vez mais, menos importa. Até os caras chegar a matar, roubar, fazer coisas, atrocidades maiores, porque esquece, o pecado ele fica cauterizado. Como eu falei na semana passada, a cauterização dos ossos, a calcificação dos ossos, a incredulidade faz isso. Você começa a se tornando cada vez mais incrédulo e não aceita, e o pecado vai entrando. Quando eu me converti, quando eu fui buscar o batismo com o Espírito Santo, quando eu fui buscar para fazer as maravilhas, Deus tocou no meu coração. Eu peguei tudo que eu tinha em casa, botei tudo num saco, levei lá na empresa e falei, toma, devolvi tudo. Aí a pessoa já não trabalhava mais na empresa, aí devolvi tudo, a pessoa não queria, que besteira, pode ficar, a empresa não precisa disso não. Falei, tá bom então, fui lá, deixei numa sala lá e vim embora, saí com ele, isso aqui não é meu, eu não quero ficar com isso. Meu irmão também foi a mesma coisa. Meu irmão, ele tinha uma eu não sei o que, no Ceasa, lá de Culubandê, uma loja no Ceasa. Aí uma vez, de noite, roubaram as batatas dele todinha lá. Pegaram as batatas e levaram pro galpão. E ele falou, mas quem roubou? Ele descobriu quem foi, ele foi lá e roubou do cara também. Quando ele se converteu, ele foi lá, depois já não tinha mais nada no Ceasa, não tinha nada, ele foi lá, comprou um saco de batata, 2, 3 sacos, comprou 4 sacos de batata e botou lá na loja do rapaz. Por quê? Porque eu falei assim, Senhor, eu não quero carregar essa culpa no meu coração. Eu quero me separar para Ti, mesmo que tenha coisas que eu esqueci. Se eu lembro, eu vou voltar e eu não quero mais, eu quero perder. E muitas pessoas às vezes se convertem com a atitude que eu tomei. Porque Deus quer fazer isso, quer que você seja santo, separado para Deus. Pastor, isso eu tenho que ter muito para poder perdoar, para poder isso, eu tenho que ter muito. Mas se você pedir perdão, se você colocar na mão de Deus, você vai conseguir. Eu conheço uma irmã que pediu, não conseguia perdoar o pai, porque ele saiu de casa, separou, fez coisas ruins, e aí a filha viu tudo aquilo, a traição, traiu com a colega dela. Era uma colega dela, o pai fugiu com a colega.
E ela não perdoava nunca isso, porque ela amava o pai dela. E ela começou a odiar o pai dela. E aí isso foi trabalhando uns 2, 3 anos, orando. E ela se preparando. Ela sonhava com dirigindo o carro e atropelando o pai dela. Esse era o sonho dela. Porque ela tinha tanta raiva e ódio, isso se transforma a pessoa, na mente da pessoa, dá sonhos. Por isso que os sonhos é uma coisa que tem que pensar bem, que o sonho vem do inconsciente. São coisas, 3 partes, né, que Freud, Jung explica isso. Vem do inconsciente da pessoa. Então a pessoa está dormindo, a pessoa não sabe, de repente está sonhando com coisa. Pode ser coisa, é espiritual, pastor, às vezes não, é do inconsciente ou do subconsciente. Você vê um filme de terror, de repente sonha com um filme de terror, está no seu subconsciente. O subconsciente é um pouquinho mais acima, está mais evidente, está mais próximo da consciência. Isso não sou eu que explico, é Freud, Jung, que explica essas coisas. Então, quando você sentiu, quando ela sentiu isso, ela tinha que tirar isso do inconsciente, é uma coisa muito profunda, estava uma amargura muito profunda. E até que um dia ela começou a trabalhar em cima disso, perdoando com palavras, sem estar na presença dele. Um dia ela estava no mercado com seus filhos, fazendo compra, andando com um carrinho, e de repente quando ela vai esbarra num carrinho assim, quando olha, era o pai dela. Ela olhou para o pai dela, respirou fundo e falou: papai, eu te perdoo pelo que você fez, eu te amo, e tal, com uma dificuldade tremenda, mas conseguiu falar. E o pai dela aceitou e não tem mais um relacionamento, né? Mas ela liberou aquilo, a vida dela mudou completamente, né? Vou dizer o nome dela, que de repente ela ouve, eu conheço ela até hoje, entendeu? São coisas assim que acontecem na nossa vida. Quando a gente busca a santificação, é porque Deus quer usar você para maravilhas, para coisas que... Eu estou contando esse testemunho dela aqui para abençoar a vida dela até, porque ela sabe disso que Deus fez na vida dela. Pode falar, Carmen. É o que eu falei antes aqui. Pedir perdão a Deus. Você vai orar a Deus, vai conversar com Deus. É como se você estivesse falando com a pessoa. Você está falando com Deus. Deus, tu sabe tudo que eu passei, eu estava difícil, a pessoa morreu, agora eu estou aqui e tal, mas eu não quero carregar isso dentro de mim, tarará, parará, parará. É um trabalho, às vezes, cansativo até. Você pensa que Deus não está te ouvindo, mas Deus está te ouvindo. Deus ouve tudo que eu falo, cada passo que você dá aqui na terra, Deus está te acompanhando. A Bíblia diz isso. Quantas vezes for necessário. Você não precisa ficar todo dia, senhor, uma coisa decoreba. Hoje eu vou pedir perdão, hoje eu pedi perdão. Você tem que pedir naturalmente, vai pedindo. Lembrou, fala com Deus. Ou se está sentindo alguma mágoa, alguma lembrança, Deus vai te ajudar nisso, né? Até jejuar. Pedir a jejum, Senhor, eu quero um jejum com propósito. Eu quero jejuar 7 dias, quero abster do café da manhã, que eu gosto muito, do almoço, ou de Coca-Cola, ou de sei lá o quê. Eu quero jejuar porque eu quero entregar esse sacrifício nas tuas mãos, porque eu não quero mais carregar isso dentro de mim. Amém? E você vai jejuando e vai orando, faz uma semana. Depois, quando você lembrar, e assim as coisas acontecem. Conheço uma pessoa que durou 2 anos, me deu esse testemunho depois, que conseguiu tirar e se livrar disso aí. Amém, queridos? Continuando aqui, amados. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente, versículo 29, e unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmite graça aos outros. Se você se converteu, aquilo que eu falei, amados, o que é conversão? Você está andando no mundo. Efésios capítulo 2, eu andava pelos meus pensamentos, eu achava que era certo, que era errado, eu não tinha Deus na minha vida. Eu estava andando nessa direção assim. Conversão é virar totalmente. Eu não ando mais nessa direção. Eu ando na direção de Deus. Eu agora tenho um trajeto. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus é meu guia. É lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Então eu vou andar aqui. Então eu já sei qual é o meu objetivo, eu sei para onde eu vou chegar. Eu quero a ressurreição, eu quero viver com Cristo para sempre. Ele tem casa para morar, eu sei. Eu mudei, eu não vou olhar mais para cá. Então, amados, o que acontece?
Eu não vou ser igual ao mundo. Eu tenho que ser igual a Cristo. Paulo diz assim: sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é ser imitador de Paulo, é ser imitador de Cristo. Então você vai começar a andar de seu palavra torpe, amados. Isso traz o quê? Que você é do mundo. Falar palavrão, falar qualquer... Procura mudar o seu vocabulário. Amados, eu mudava o meu vocabulário até quando eu descobria que uma palavra tinha um radical demoníaco. Por exemplo, caramba. O que é caramba? Caramba é uma tribo lá da África, não sei o quê, que invoca um Deus não sei o quê. Eu parei de falar caramba, porque eu falava muito. Falei, carambola. Eu emendei e botei carambola. Sério. Carimbo, carambola, carimbo, carambola. Mas não falo mais caramba. Até isso eu procurei santificar minha boca. Por quê? Porque eu quero me separar para Deus. Eu quero que Deus me use para fazer maravilhas. Amém, amor? Estou entendendo? Sim ou não? Não quero ninguém aqui bitolado, não. Faz se você quiser, é Deus e você. Não saia da boca a palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, né, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos outros. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ou seja, amados, o que quer dizer que o Espírito de Deus se entristece? Repete comigo: o Espírito Santo é uma pessoa. No grego é prosopon ou persona. O que significa isso? É uma personalidade, é um caráter que vai construindo dentro de você. A sua pessoa é transformada pelo Espírito Santo de Deus. Você começa a... Tem pessoas que chegam bem, pastor, eu pensei que eu não era pecador. Eu agora vejo que eu sou pecadora. Por quê? Você está andando na direção de Deus, você começa a se aproximar de Deus, a luz de Deus começa a vir para você, e você começa a ver as imperfeições. Aí você começa a não julgar o outro, porque você também é errado, você se considera pecador, falho, errado. Então você começa a mudar totalmente a sua maneira de ser. E o Espírito de Deus se alegra com isso, porque você está obedecendo a Ele, que dentro de você não é aquele anjinho, um anjinho bom falou para mim, não, é o Espírito de Deus que está dentro de você, fala para você não fazer isso, nem isso, nem isso, nem aquilo. Amar a todos. Mateus capítulo 5, versículo 43. É fundamental isso, só um minutinho para eu terminar esse raciocínio. Não saia da sua boca palavra torpe, unicamente que for boa edificação. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. O que está lá? Vocês ouviram o que foi dito: ame a seu próximo e odeie a seu inimigo. Continua. Eu, porém, vos digo: amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que vos amam, que recompensa vocês terão? Os publicanos, deputados, senadores, políticos, isso aí eu estou botando ali no meio, também não fazem o mesmo? Eles amam o que eles amam. Não pensa que ele não tem uma roda de amizade, que tem sim. E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Evitem praticar as suas obras de justiça. Como é que é? Suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque sendo assim vocês já não terão nenhuma recompensa justa do Pai de... Só até ali, tá bom, obrigado, Alexandre. Você entendeu, amados? Que os políticos têm suas amizades lá. Hoje me deu uma vontade de escrever eu não tenho muita gente que me segue, né? Mas tinha vontade de escrever isso, né? Que os políticos, ele tem as amizades deles, a roda de amigos dele, né?
O que me saltou os olhos foi quando eu fui ali na casa do Valmir, ontem foi o aniversário dele, e passou um ônibus enorme, e o pessoal gritando, Xande, 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 eu nem sei quem é, acho que é um cantor que estava lá tem uma festa ali, um negócio enorme ali. E ele mora nos Estados Unidos, aí falando que ele ganhou, eu não sei se 5 milhões para poder participar ali. Ele veio de Miami, onde ele mora, sai de ônibus. A vida desses caras é totalmente diferente, mas ele tem as suas amizades nas ilhas, eles andam de helicópteros, de aviões, classes, sempre classes, classes A, classe A, aviões particulares, etc, etc, etc. A vida dele, nós somos o povo. Eu não estou dizendo todos eles, não estou generalizando, mas o povo serve para quê? Para dar audiência, para pagar imposto, para que isso possa tudo sustentar essas pessoas. Não adianta você se revoltar. Nós temos que viver a nossa vida com Deus. E louvo a Deus por deitar na cabeça com um travesseiro sem ter nada que culpe você. E que saber que você tem um Deus que tem uma promessa de vida eterna para viver com Jesus é a melhor coisa que tem. É o caminho. Então eu procuro me policiar em tudo, amados, para não entristecer o Espírito Santo, no qual fostes selados. Efésios capítulo 1. Eu vou até abrir aqui, não sei se... Efésios capítulo 1 diz o seguinte, no versículo 12 em diante. A fim de sermos que, para louvor de sua glória, nós, botou lá? A fim de que sermos para louvor de sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Amém? Continua. Nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o quê? Selo do Espírito Santo da promessa. Esse selo que ele está falando aqui, né? Quando você é marcado pelo Senhor, recebe o selo de Deus, que é o quê? O selo de Deus, continua. Recebo o Espírito, que é o penhor da nossa herança, até o resgate de sua propriedade em louvor de sua glória. Ou seja, nós seremos resgatados através desse selo que eu tenho do Espírito Santo. Eu sou selado, você é selado com o Espírito Santo. Um dia nós vamos para o Pai, nós vamos passar nesse mundo, nós estamos sendo provados para ser aprovados. Então vale a pena, amados, não se iluda com esses glamoures do mundo, né? Como diz 1 João 2,15, também pode botar aí. Não se iluda com isso, né? Efésios capítulo 4 aqui que nós estamos vendo. Não entristeça o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. O dia da redenção é o dia que Jesus vem te buscar. Qual é o dia que Deus vai buscar? Qual é a data? Não sei. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois. Pode ser no dia da minha cirurgia. Não, não vai não, né, Senhor? Pode ser tudo. Ué, se a Ana estiver escutando, misericórdia. Não vai ser não, Senhor. Eu vou estar aqui. Quer dizer, é o dia que Deus te chamar. Não sei. Então tem que estar preparado para isso. Então por isso que a igreja tem que se santificar, para que Deus possa fazer maravilha e salvar muita gente. Amém? Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Você botou 2,15? Bota aí para mim de novo, 1 João 2,15, eu acho. 1 João 2,15 diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Continua. Porque tudo o que há no mundo há os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Amém, queridos? Não estou dizendo que você vai ser um alienado, andar com Bíblia debaixo do braço para dizer que é crente, andar com a roupa até os pés, raspar o sovaco, fazer não sei o quê, fazer... Que isso? Mas a santidade está dentro de você, aqui na sua mente. Nós falamos da mente no mês passado, semana passada.
O poder mental é a tua escolha. Eu escolhi ser santo. Eu quero ser santo. Quem me faz é o Senhor. Mas eu escolhi. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Semana que vem, capítulo 5. Não precisa estudar tudo não, tá, Alexandre? Pode estudar só uma parte, até o versículo 21 ou até o versículo 14. Você vê uma parte, porque tem muito alimento gostoso aqui. Quando vemos na casa do Senhor, amados, saiba que quando abre essas portas, Deus quer falar com você. Eu tenho certeza. Você pode até ouvir de novo, esse vai ficar gravado, para que você possa se alimentar do Senhor. Coloque sua vida diante de Deus. Senhor, Pai, eu peço a Ti, Pai, que em nome de Jesus, Pai, cada um dos Teus filhos que deram a sua mente emprestada aqui, para a Tua palavra. Tu sabe que cada um assimilou, cada um que se importou. O outro acha que já sabe, eu digo também, posso dizer que já sei. Não, porque cada dia essa palavra ela me renova. É como a fonte de um rio, a água se renova toda hora. Não é a mesma água que desce da fonte, daqui a 2 minutos é outra água, porque ela vem da fonte. A tua palavra é uma fonte de água viva, que bate em nós e vai tirando as impurezas de dentro de nós. Eu chamo para ser uma igreja santa, meu Pai, que não venha ter discussões, blasfêmia, mentiras, que cada um possa ser, ó Pai, fazer com que a Tua palavra venha fluir no meio de nós. Ministra no coração dos Teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Joga por terra, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, em nome de Jesus. Existe um rio, Senhor, aleluia, que flui do Teu grande amor, águas que correm do trono, águas que por onde o rio passar.
estamos, Senhor, apresentando os dízimos das ofertas que os teus servos deram, aqueles que não puderam, aqueles que estão aguardando uma chamada de emprego, aumento de proventos. Abençoa, Senhor, que possa ser bem administrado como tem sido em tua casa, Senhor, e que nunca nos falte o pão em nossas mesas. É o que nós te pedimos para a honra e glória do teu nome. Continua derramando chuvas de bênção sobre esta igreja, sobre cada um dos teus servos, em nome de Jesus. Amém. Senhor, graças te damos, Deus, por mais um dia podemos estar aqui na tua casa, Senhor, louvando e agradecendo o seu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos, Senhor, de poder levantar, Senhor, e poder, Pai, estar caminhando contigo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Senhor, venho te entregar, Senhor, nessa manhã, Senhor, os pedidos de oração da sua casa, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, aqui são tantos pedidos, Senhor, eu não sei nem mensurar o que pode estar escrito aqui, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, que seja liberado cura, Senhor, libera a cura, Senhor, libera perdão, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor, causa na justiça, Senhor, nós entregamos nessa hora nas suas mãos, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, são tantos pedidos, Senhor, da sua igreja, Senhor, relacionamento, Senhor. Oh, Pai, que o Senhor vem provendo, Senhor, na vida dos seus filhos, Pai. Oh, Pai, vai abrindo portas, Senhor, portas que estão fechadas, Senhor, só o Senhor pode abrir, Senhor, portas de emprego, Senhor, portas, Senhor, são várias portas, Senhor, uma casa, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu decreto, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, nessa semana, Senhor, nós já vamos colher, Senhor, os frutos, Senhor, porque eu sei que foram pedidos, Senhor, escrito aqui com dores, Senhor, com tanto sofrimento, Senhor, mas em nome de Jesus, Senhor, vai derramando suas bênçãos, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, Senhor. E, Senhor, eu quero te pedir nessa manhã, Senhor, que o seu Espírito Santo venha visitar, Senhor, a vida da nossa irmã, que acabou de perder seu esposo. Desculpa, eu esqueci o nome. Senhor, que o seu Espírito Santo cubra ela, Senhor, cubra ela, derrama, Senhor, o seu carinho sobre a vida dela, sobre a família dela, Senhor. Senhor, nós sabemos que a sua vontade é boa e perfeita, agradável, Senhor. Mas, Senhor, nós não estamos preparados para perder entes queridos, Senhor. Mas o Senhor nos consola, é o Senhor que nos dá força, Senhor. Senhor, então dá força, Senhor, para essa família, Senhor. Visita ela, Senhor. Visita cada um, os filhos, netos, Senhor. Senhor, e seja de encontro com ela, que eles venham sentir o seu amor, Senhor, que eles venham, Senhor, saber que o Senhor foi feito, que o Senhor predestinou para a vida do seu Joaquim, Senhor. Senhor, nós cremos, Senhor, na salvação dele, Senhor. Senhor, então, em nome de Jesus, Senhor, visita ela, Senhor. Eu sei que é difícil, Senhor, a gente perder, Senhor, um companheiro, Senhor, algum ente que a gente ama muito, mas em nome de Jesus, Senhor, derrama, Senhor, o seu amor, o seu carinho sobre essa família e sobre ela também, Senhor, que ela venha entender, Senhor, o seu propósito, Pai. É que eu já te peço, não só por ela, Senhor, todos enlutados, Senhor, é que eu te peço, já te agradecendo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pra te adorar e fazer teu Graças a Deus, para a igreja cantar.
bênção, porque não no restaurante cabe 50 casais. Né? Nós estamos aí correndo com 25 casais. Eu queria também, lógico, né, eu gostaria de conversar com os irmãos, com as irmãs, sobre essa questão, tá? Então, estou convidando aí para ver se você conhece algum casal que queira participar desse evento, que é um rodízio de pizzas, que é abençoado, mas tem que ser hoje, porque hoje a gente vai fechar isso, tá? Acho que as palavras que eu tenho que realizar são isso, as minhas orações. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Amém? Jantar por namorados, tá? Querido Deus, obrigado, Jesus, por mais uma vez estarmos na tua casa, estudando a tua palavra. Leva-nos em paz para os nossos lares, guardar e proteger os teus filhos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a plena e total comunhão do Espírito Santo de Deus seja contigo hoje, seja contigo amanhã.